Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ainda orar mais um pouquinho, antes de lermos a palavra. Também gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Levante a sua mão, ou somos da casa. Lá tem uma irmã, primeira vez, você é bem-vinda. Mais alguém? Os demais são da casa. Vamos orar ainda mais uma vez e depois nós vamos ler a palavra. Senhor, muito obrigado. Tu tem nos escolhido, nos separado. Obrigado pela palavra que nos tem revelado, Senhor, e tirado o nosso pé de um lamaçal, colocado ele firme sobre uma rocha. Em Cristo Jesus nós estamos seguros. Te agradecemos, Pai amado, porque Tu nos confiaste o ministério da reconciliação, de levar também aos perdidos a Tua palavra. E grandiosas coisas, como o irmão testemunhou aqui, o Senhor tem feito em nossa vida, falando conosco, nos chamando pelo nome, transformando histórias, família, curando, libertando, fazendo sinais, milagres e confirmando a salvação que é de paz no nosso coração. Vem ainda mais essa noite, pela Tua palavra, falar conosco, nos direcionar sobre aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, nesse tempo, nesse lugar, nessa geração. Fica conosco, Espírito Santo, e te manifesta se Tu queres. Essa obra é Tua, esta é a Tua noiva. Nos prepara, nos molda, nos lapida, nos enfeita para aquele dia, em nome de Jesus, amém. Já que o André entrou na linha do milagre, pode-se dizer que um Deus falar dessa forma, como ele recebeu a resposta, é um milagre. Eu quero falar então sobre milagres, amém? Quero falar mais no cunho teológico para a igreja, como discipulado, do que no cunho evangelístico. Nós somos praticamente, tem a nossa irmã que está nos visitando lá, todos da igreja. Então eu quero entrar mais numa palavra para nós, da igreja. Não que nós não precisemos de um milagre, mas nós vamos entender hoje um pouquinho diferente. Ele já fez milagre na tua vida? Todos praticamente levantaram a mão, que Deus já fez um milagre na vida. Alguns perguntam, por que Deus não faz mais milagre? E eu pergunto, por que Deus faz milagre? Ou para que Deus faz milagre? Há um tempo atrás me tirou o sono algumas noites pensando, Deus, por que Tu faz milagres? Por que Tu me separou e fez tanto milagre na minha vida, na vida dos meus irmãos, como esse? Por que Deus fez isso? Para quê? Será que Ele se torna mais Deus falando contigo? Para que Deus faz milagres? Vamos abrir em Lucas capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, não subestime um culto de poucas pessoas. Os maiores, eu estava ali pensando, nossa, como hoje veio pouca gente. E o Espírito Santo me disse, foi nas menores reuniões que o Senhor realizou os maiores milagres. Aqui agora Ele me disse, foi no barco com alguns discípulos, foi numa casa que eles estavam orando com poucas pessoas. Que mais? Foi na ressurreição para 1, 2 pessoas, entrou, atravessou a parede e tinha mais uma meia dúzia. Foi no caminho de Emaús que Ele partiu o pão, desapareceu no vento. Irmãos, não subestime a manifestação de Deus
no meio de poucas pessoas. É bem provável que possa haver uma manifestação de Deus superior a que muitas vezes na multidão, onde Jesus espalhava a palavra e anunciava o reino dos céus, mas se retirava e ressuscitava Lázaro na presença de alguns e fazia esses sinais. Lucas capítulo 10, versículo 8 e 9. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Curai, e está próximo o reino de Deus. É interessante que na Bíblia muitas vezes nós achamos uma associação entre o reino de Deus e os milagres. Nós gostamos muito daquele texto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, mas este texto ele está tão entrelaçado a uma promessa de cura, de expulsar demônios, de manifestações sobrenaturais. Ou seja, há um ímpeto na igreja de apostolado, de ir, de fazer, de ganhar almas, mas nós muitas vezes nos esquecemos ou não achamos que é para nós, e é isso que eu quero trazer essa noite. O que tem mexido dentro de mim, esse turbilhão de pensamentos que me tem vindo sobre esse assunto. Os milagres é um assunto que você anda sobre uma linha muito fina, ora despenca para um lado, ora despenca para o outro, da incredulidade, do cessacionismo, que isso não acontece mais, ou no fanatismo e na loucura de que até aquilo que é natural é milagre, enfim. Mas eu quero tentar hoje ficar com você dentro desse caminho estreito e que você raciocine comigo. Mas nós não podemos separar daquele versículo de Marcos lá que Jesus diz: ide, fazei discípulos pregar a palavra, e os sinais vão seguir os que crerem. Ou seja, a igreja foi chamada para o ministério apostólico, lá na fábrica, na célula, onde você está evangelizando, e os sinais estão entrelaçados, os milagres precisam acontecer. Parece que soa meio estranho. Ah, mas é só na igreja quando o pastor impõe as mãos? Não, é lá na tua casa quando você impõe as mãos. É lá no teu trabalho quando você se coloca como homem e mulher de Deus e ora por alguém e tem a ousadia de dizer: posso fazer uma oração apostólico e evangelístico confirmando com sinais. Deus vai fazer. Quantos de nós já não tem experiência de você chamar alguém para orar, depois ele diz: aquele dia tu orou comigo, deu certo. É Deus trazendo sinais para confirmar a sua palavra. A palavra dele que passou através de você, o teu testemunho. Aqui nesse texto, então o primeiro pano de fundo que eu quero que você tenha é que o ide de Jesus, ele vem seguido de sinais, ele vem seguido de milagres. E quando nós nos deparamos com um povo de Deus que não há uma manifestação de milagres, e alguém diz que não é importante, nós confrontamos com essas palavras, que para mim traz o equilíbrio. Jesus disse: ide naquela cidade, vocês entram, aí ele diz: vocês curem os enfermos e anunciam o reino de Deus. Por que Jesus fez isso? Porque a cura dos enfermos abria a porta para a chegada do reino de Deus com ímpeto, com força, com poder, atraindo multidões. Daquela multidão se levantava ali alguns discípulos naquela cidade. Daqueles discípulos, alguns curiosos. Daqueles curiosos, alguns fiéis que estabeleciam ali naquela cidade uma igreja. Em outro texto, Jesus, eu acho que fala, eu não anotei se é aqui, ele compara algumas cidades que foram feitos sinais, que foram feitos milagres, com uma outra cidade que era um povo duro de servir, duro de coração, que não queria Deus. E ele disse: se esses sinais tivessem sido feitos lá, teria mais proveito. Verso 13. Isso está ali, eu não quero abrir todo esse contexto, mas ele diz assim:
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque em Tiro e Sidom, que era um povo perverso, que era um povo virado do avesso, que não queria saber de Deus, se tivesse operado os milagres que em vós se fizesse, há muito que elas se teriam arrependido, assentados em pano de saco e cinza. Ou seja, vamos ver o que nós não vemos nesse texto, é que os milagres fazem o povo se arrepender. Já tem mais um texto que eu vou ler daqui a pouco. Nesse que nós lemos aqui, ele direciona a cura dos enfermos para o estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, eu não estou dizendo que é apenas milagre, você vai entender isso no decorrer da mensagem, mas eu preciso que fique muito frisado que nós não podemos descartar a manifestação do Espírito de Deus, curando, libertando, transformando vidas, fazendo sim coisas que no intelecto, na ciência, na medicina, não haverá como explicar. Isso foi a igreja, isso é a igreja, isso sempre vai ser a igreja. O homem cresce no intelecto, a humanidade desenvolveu no seu intelecto tecnologia e tudo que é mais, mas nada, absolutamente nenhum curso, nenhum treinamento, nem o mais auge da sabedoria humana vai conseguir explicar quando Deus toca num homem, transforma a sua vida, cura ele, restaura uma família, abre uma porta, chama pelo nome, faça como ele fez na tua vida. Não há quem possa explicar cientificamente. Então não busque, irmão, explicação para aquilo que é milagre. Um dia eu orei com uma senhora que tinha um filho que tinha que ir a Porto Alegre fazer uma cirurgia do câncer na cabeça. E ela achava que ela seria menos crente ou menos fé se tivesse que operar. Ela achava que ela deveria ser mais crente se não precisasse operar. Se ela orasse, e ela foi lá para mim orar para que não precisasse operar. Mas eu não senti isso de Deus. Agora, quando Deus veio com uma palavra, irmãos, porque ela era irredutível, ela não queria que fosse pelos médicos. Eu disse para ela, isso tem que ser Deus falar na mente de um babaca como eu. Se for pela mão do médico, tu ousa aqui agora dizer que não foi Deus? E ela se calou. Mesmo que seja pela mão do médico, por um crente fiel, é Deus que abriu a porta, que permitiu, que deu certo, que operou, que fez inventar o remédio. Não sei, irmão, aonde vai a tua mente cavocar lá na origem da tua cura, do teu milagre. Para mim, ainda foi Deus, porque tudo é permissão dele, para a glória dele. Como irmãos entraram no hospital aqui, não sabe o que foram fazer, depois veio um testemunho, mas tinha uma alma lá que Jesus queria alcançar. Assim como foi o terremoto que soltou Paulo e Silas, assim como foi os anjos que abriram o portão eletronicamente para Pedro sair da cadeia. Irmãos, pode tentar explicar, mas não vai conseguir. Tem coisas que acontecem na tua vida que eu e você entramos num ritual religioso e esquecemos de olhar que foi Deus, ali foi Deus, ali foi Deus. E ter o coração agradecido e dizer, os sinais veio e confirmou aqui o reino de Deus. Aqui ao redor o reino de Deus, na minha família veio sinais e confirmou o reino de Deus. Ali no trabalho, ali no bairro, ali na igrejinha, ali na sociedade, ali na cidade, veio alguns sinais que confirmaram. Irmãos, essa cidade, eu não estava aqui, mas um dia Deus me deu uma visão do ano de... Tenho anotado. Eu não estava aqui. Deus me deu uma visão. Não vou falar sobre a visão. Do ano 68, 1968, eu vi uma guerra no céu. Essa cidade foi conquistada por poder de Deus, por milagre, foi adentrado mato adentro, foi arrebentado portas do inferno. Essa cidade foi conquistada por Deus, debaixo de batalha espiritual. Não foi de qualquer forma, não foi de qualquer maneira, não foi com
com dinheiro, não foi com influência de homens, por mais que o pastor Olavo é um homem influente, não foi com um curso que a igreja deu, não foi porque a igreja fez um cemitério, irmão, foi porque o céu se manifestou na vida de A, de B, de C, de família, de Beltrano, de Ciclano, e essa sociedade teve que deixar o reino de Deus entrar. Não puderam resistir. É lindo isso. Estou viajando demais ou tu está comigo ainda? Passei 3 noites sem dormir pensando nisso. Tenho medo aqui de fazer uma congestão mental que você sai sem entender nada, mas vou tentar me conter. Congestão mental, quando falo demais, o outro não entende nada. Ah, Jesus. João 4. O dia que eu acordei, conversei com o pastor Olavo naquele dia que eu estava com essa dúvida. Só tinha essa pergunta na minha cabeça: pastor, por que Deus faz milagre? João 4,48. O pastor disse: irmão, para que creiam. Coitadinho de mim, né? Matutando a noite inteira, ele só disse uma frase. João 4,48. Então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus sabia, irmão, que aquele povo precisava ver o pão multiplicar. Jesus sabia que aqueles discípulos precisavam ver o vento se acalmar. Ele que formou o homem, eu e você. Há um tempo atrás alguém criticou um pregador que era muito intenso e realmente Deus se manifestava e o povo chorava, e alguém dizia: é emoção, sensacionalismo. Eu esperava dele uma resposta de defesa. Ele disse: sim, porque o homem também é emoção, não é uma planta. Uau! Deus sabe, irmão. Eu fico pensando, para que Deus pega um profeta, caiu o machado na água, tem que pegar um pauzinho, jogar na água para o machado subir? São manifestações. O Anderson gosta de dizer domingo passado aqui, realmente nós sentimos uma glória de Deus. Eu sei quando eu vou orar e o Anderson chega aqui no meu ouvido. Ele chegou aquele dia e ele disse: irmão, é profético. Eu já sei para onde vai. Irmão, são sinais proféticos. Para que Jesus precisava cuspir no barro, passar na cara daquele cego? Coitado, irmão, o maior desaforo Jesus fez para ele. Imagina você passar na rua, um provalecido cuspindo na cara de um cego. Porque Jesus, o céu, sabe daquilo que você também precisa ver para mover a tua fé. E aí muitas vezes vão nos extremos. Vende aqui a toalhinha, vende mas há, irmãos, ali, tirando a crítica, o exagero, o extremo de vender lá o travesseirinho, não sei o que a igreja entra nesse outro extremo. Mas há uma permissão de Deus para que essa manifestação espiritual aconteça pelo natural também. O meu pai, esses dias eu cheguei lá, ele gosta muito do R.R. Soares, também gosto de ouvir ele, e ele tinha uma verruga grande na mão, e ele disse: não, de manhã cedo eu estava ouvindo ele, e na internet ali, não sei onde ele estava ouvindo, e ele disse: eu vou orar pela água, aí bota aí, vai tomar isso se você crer, e eu fiquei curado. Ah, irmão, isso é heresia. Não, irmãos. O que eles estão fazendo com isso? Se é para proselitismo, se é para enganar pessoas, se é para ganhar dinheiro, isso não me interessa. Mas Deus entende aonde a fé do homem é sacudida, aonde é mexida. Ah, mas não precisa disso. Claro que não precisa. Mas por que está na Bíblia? Os sinais são feitos para que creiam, porque se não tiver milagres, sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Agora, qual a resposta Deus espera de nós? Aqui eu vou entrar para o discipulado. Hoje é uma noite de discipulado, de entendimento do que, para que serve agora esse negócio. O que Ele espera de nós após manifestar a sua misericordiosa voz para falar contigo? Só por misericórdia, só por graça. O que isso tão grande na tua vida, André, usando o teu exemplo?
Para que esse sinal? Qual o objetivo Deus fez um milagre na minha vida? Por que que Ele usou dessa bondade, tem usado disso? Será que todo culto Deus tem que fazer um milagre na minha vida? Toda semana Deus tem que usar alguém para falar comigo? E aí eu fico me movendo de sinal em sinal, de placa em placa, e não chego no destino. Sinal é uma placa que direciona para um lugar. Você quer ir a Porto Alegre, você quer ir a Florianópolis, você vai ler ali, Florianópolis a 500 quilômetros, Florianópolis a 300 quilômetros, são sinais. E me ajudou, esse sinal me ajudou, senão estava perdido. Agora aqui, dobra a esquerda, dobra a direita. Agora você quer ir a Florianópolis, é o teu destino final. Aí você chega numa placa escrito Florianópolis, que é um milagre que Deus fez na tua vida, te abraça naquela placa e liga para todo mundo que você chegou em Florianópolis. É o mesmo sentido da pessoa que se abraça no milagre. Ela fica plantada, parada ali, sem desfrutar daquilo que é onde Deus quer levar ela, amém, irmãos? Deus quer levar você além do milagre. Para que isso? Um despertamento. Se você está no caminho errado, a placa diz: ei, fazer mais um sinalzinho aqui, para cá, te desperta. Eu te chamei para isso, te chamei para aquilo, te chamei para ir por aqui, o destino é lá, estou te dando mais um sinal. Meu Deus, a gente conta testemunho, e Deus abriu uma porta, e foi bênção de Deus. E irmão, cuidado que é um sinal, não fica rodeando em redor daquela placa. Vou começar a apertar um pouquinho, posso ou não? Um despertamento para crer na palavra, obedecê-la e chegar no destino. O pastor começou o culto já com o destino, mas antes do destino final, tem muita coisa que Deus quer fazer com esse milagre aí, e através desse milagre aí que você recebeu e que vai receber também. Vai receber. Se a cura não levar uma pessoa a servir a Deus, e vamos abrir um parênteses de servir a Deus. Fiz uma pesquisa, perguntei para muitas pessoas em outra cidade, aqui também: você serve a Deus? Sirvo. O que faz na igreja? Não, eu sirvo a Deus, vou na igreja, vou na ceia. Se nós afunilar o sentido de servir a Deus realmente, sobra uma pequena parcela que serve a Deus, não que vai na igreja, toma ceia, que serve a Deus, como Ele chamou para servir. Se ela não me levar a servir a Deus, a conversão, primeira conversão, Deus faz muito milagre no início da conversão. Meu irmão, você que é a primeira vez que está aqui, não te surpreenda, Deus pode fazer milagre na tua vida que você nem imagina. Você crê nisso? Se você veio buscar uma bênção, Deus é poderoso para fazer, e no início assim da nossa caminhada, Ele nos surpreende, faz muito milagre, e aí Ele nos atrai, com cordas de amor, a Bíblia diz, nos atraiu, Ele nos socorre daquele poço fundo, Ele nos abraça, Ele nos cura, liberta, nos abençoa, prospera. E aí nós chegamos perto e começamos a conhecer esse Deus, e que começamos a ver que há um plano nisso tudo, que há um propósito nisso tudo. E aí eu quero servir a Deus, eu começo a me entregar, começo a me dedicar. Aí Ele não faz mais cura e milagre, Ele faz na vida do crente, Ele continua fazendo, só que agora não é mais para atrair, irmão. Olha essa frase aqui, André, Ele tinha que ter falado contigo quando te atraiu, não precisava, você não ia se desviar se Ele não falasse contigo. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez esse milagre? Porque Ele continua fazendo milagre na nossa vida. Irmãos, amor, misericórdia, carinho de Deus para com um filho agora. Antes era para adotar, agora é porque você é filho. Dá glória a Deus, glorifica o teu Senhor e diga: obrigado, Jesus.
você estava num orfanato, aquele que queria te adotar foi lá, te levou a tomar sorvete, te deu uma roupinha nova, não é assim? Se alguém adotou criança, imagine que seja assim. O pai e a mãe fazem toda uma propaganda para que a criança seja adotada ali. E daí depois que é filho, abandona. Quando conseguiu a adoção, o pai continua cuidando, continua abençoando, continua. Tem vezes que ele vai proibir o sorvete, porque daí vai fazer mal. Tem vezes que ele vai dar, e assim Deus vai batendo e vai passando carinho. Ele abre a ferida e ele a fecha, diz a Bíblia. Mas ele continua fazendo para o teu bem, ele continua fazendo para o teu melhor. Recebi uma mensagem hoje desse acidente que deu das lanchas lá, né, que o pessoal morreu. Diz que tinha pessoas gritando: sai daí, sai daí, sai daí. Irmãos, a igreja está gritando para esse mundo: sai daí, sai daí, sai daí. Vai chegar um dia que vai desandar, vai morrer muita gente, espiritualmente. Ato de misericórdia, favor de Deus, imerecido, carinho de Deus, um regalo, um presente de Deus, um cuidadinho especial, e a gente fica tão feliz com aquele presente, quando Deus vem e fala, quando Deus dá uma resposta, quando Deus, irmão, presente do Pai, cuidado de Deus. Por isso vale a pena você ter rompido hoje com as barreiras físicas, tempo, chuva, pisou no barro, veio para a igreja, veio agradecer, veio louvar, veio adorar aquele que continua cuidando de você, que continua sendo bom, mas que tem um propósito ainda maior, que quem sabe hoje à noite vai mostrar mais uma placa, mais um sinal, ele vai fazer, mas ele está dizendo: o destino é para lá, há um propósito maior, eu quero fazer mais na tua vida. Irmão, se Deus focasse apenas no milagre, diz que a mosca dura 3, 4 dias, né? Nasce uma mosca e poucos dias ela morre, não sei quantos dias é, nunca fiquei cuidando, mas diz que é poucos dias. Agora, se você tem uma mosca para cuidar, ela quebra a patinha, você sabe que ela vai viver 3 dias, 3 dias, e você pode dar salvação para essa mosca viver eternamente. Você cura a patinha ou prepara ela para ir para o céu? Nossa vida é como um sopro, irmãos, é 3 dias de uma mosca. Hoje existe, amanhã já passou. A vida do homem é como a erva, a Bíblia diz: de manhã cedo acordou verde, deu esse sol, secou, acabou, foi, passou. Mas há uma eternidade que nos espera, e arrumar a patinha é só um regalo, é só um presentinho para nós nos voltar mais, despertar de Deus e passar a eternidade com Ele. Os milagres que Ele faz na tua vida, os sinais que Ele faz, dão credibilidade, são confirmações para aquele que te fala: abandona o pecado, busca a salvação, recebe o reino de Deus. Volta para o texto que eu li. Imagina Pedro, João, entraram lá numa casa, os discípulos que foram orar, Deus fez muitos milagres, de noite eles iam jantar em alguma casa, e pessoal feliz, alegre, coisas que aconteceram naquele dia. Pedro e João agora sentados na mesa, ensinando sobre Cristo. O milagre veio, vocês foram abençoados, foi curado o filho, a filha estava enferma, e realmente Deus curou, mas o propósito é esse: estabelecia uma célula naquela casa, uma igreja na outra casa, outro grupo de oração ali, levando o reino de Deus, aqueles milagres dando credibilidade para que Pedro, Paulo, não sei mais quem foi lá para a cidade, falasse para aquelas pessoas: não, olha irmão, isso que você está vivendo não agrada a Deus, você larga isso aqui, Deus vai. E eles confiavam, porque os milagres vieram antes, o sinal veio antes, então realmente eram homens de Deus. Chegavam no extremo quando Paulo naufragou de um navio, foi parar na ilha de Malta, acenderam uma fogueira, as pessoas pensaram: meu Deus, aí ele pegou um feixe de graveto, uma cobra picou ele, largou a cobra no fogo, e eles falaram: não, esse homem é um demônio, castigado de Deus,
Viveu do naufrágio, agora vai morrer pela cobra, daqui a pouco vai cair morto. 5 minutos e era para estar morto. E o homem não morreu, aí eles foram no outro extremo. Olha a porta que abriu, irmãos. Ele não morreu pela picada, e ele não tinha como não morrer pelaquela cobra. E aí foi para o outro extremo de demônio e disseram: não, é um Deus. Olha o que um milagre faz, irmãos. E aí abriram a porta. Ele não aceitou aquilo, é lógico. Não sou Deus, mas sou servo dele, ele tem me cuidado e tal. Abriram a porta, ele vai lá, prega na casa não sei de quem ali depois. Chamaram ele, começaram a levar ele na ilha, e ali ele começa a evangelizar, por causa de uma picada de cobra que o veneno falhou. Milagre de Deus. Chegou o reino naquela ilha. Aí a pessoa dá credibilidade, a igreja fala, você fala como discipulador, como líder, como crente. Irmão, você é um discípulo de Cristo. Ah, mas eu não tenho célula. Você é um obreiro do Senhor, você é alguém que tem autoridade de falar. Deus te constituiu, te transformou, fez milagre. Você vai chegar, vai acompanhar aquela pessoa, aí ela vai levar o batismo, vai se converter, você vai ganhar aquela alma. Irmão, a cura a terra vai comer, a salvação essa terra não come. Não come, irmão. Lázaro a terra comeu. Os olhos daquele cego que Jesus abriu, a terra comeu. Mas a salvação que entrou naquelas vidas que aceitaram, a terra nunca comeu, vai ter que devolver. Todo milagre feito no teu corpo, bens, casa, influência, tem prazo de validade. A salvação não, é eterna. Nunca vai vencer. Nunca, irmão. Nunca vai vencer. É glorioso demais. Agora, se o milagre não me conduz para Cristo, para servir a Cristo, porque Apocalipse diz: porque eles são espírito de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmão, se o milagre não conduz a pessoa à salvação em Cristo Jesus, pode ser obra de demônio. Está aqui. Que enganarão, porque eles são espíritos de demônios e operadores de sinais. Há uns anos atrás me chamaram para orar por uma mulher que estava com câncer. Ímpios, família, ninguém queria saber de servir a Deus, já tiveram contato com a igreja, haviam tido, não queriam saber de servir a Deus, feitiçaria, idolatria. Fui lá orar. Na mesma noite que eu fui orar, eles tinham marcado uma cirurgia à distância com um curandor de uma outra cidade. Agora você te imagina naquela casa, você ora, Deus cura do câncer. Depois eu soube que na cirurgia à distância que eles marcaram a hora, ficou sangue no lençol, na coluna dela, o câncer era na coluna. Irmão, quer sinal maior que esse? O cara ora daqui para a pessoa ser operada, lá na cama dela pinga a gota de sangue. Quando eu me vi nesse embate no mundo espiritual, eu entrei com a salvação. Se eu oro, ela é curada, o crédito é daquele demoniado. Não ia ser de Deus, não ia ser. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Comecei a pregar a salvação. Você acha que ela gostou da minha mensagem? Ou ela esperava a noite da operação? Não. A mensagem que nós temos para dar, ela não é boa de comer. O milagre seria para ela, mas naquele caso não ia abrir a porta para o reino de Deus. Só se Deus operasse na hora, e não falou comigo que ia operar.
Preguei a salvação para ela. Ela não quis. Estava confiante que ia ser curada por aquele homem, enviado do diabo, fez o sinal. Só que te digo uma coisa, 3 meses depois ela morreu. Você não teve oportunidade de aceitar Jesus, foi direto para o inferno. Não foi curada e ainda perdeu a salvação. Operadores de sinais, espíritos de demônio, e vão se dirigir também aos reis do mundo para se levantar contra Deus, de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmão, nós estamos vivendo uma batalha. O diabo faz sinais, Deus também faz, para se levantar contra Deus, para dizer, não, é igual. Já me disseram, para mim já disseram, irmão. Me peguei discutindo com o homem ali esse dia no portão dos Aflex, peguei eu e ele lá, e ele disse que o que acontece é que aqui acontece mais lá no centro espírita. Nós estamos numa batalha, numa disputa. Pode até ser que aconteça, e eu disse para ele, mas se você morrer não crendo, é muito caro o preço que tu pode pagar. Se eu creio e não tem céu e inferno, eu não perdi nada. Você não crê, tem céu e inferno, perdeu tudo. Aí ele disse, é verdade, eu perco bastante mesmo. Mas é jogar 1 contra 1 milhão, eu disse para ele. Onde é que tu mora? Tal lugar, vou lá um dia conversar contigo. Mas há uma batalha, irmãos, e Deus entende isso, e eu vejo Ele pegando mãos de crente e usando, só que tem que tirar as mãos do bolso. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Se você crê na unção com óleo, derrama uma lata de azeite. Se você crê que você vai dobrar o joelho, Deus vai te ouvir, vai lá e ora por aquela tua família. Vai lá, se tem um problema, diz eu, não precisa prometer a cura. Posso orar por vocês? Irmão, vai que Deus faz, irmão. Abriu a porta. Tem aquele casal abençoado do Edinho, que trabalha ali no Alice Blau. Me chamaram lá para orar, isso já tem quase 10 anos. Um dos maiores milagres que eu vi Deus fazer. Porque a nenezinha não dormia. Se ele tivesse aí, ele podia vir aqui testemunhar. Estou falando para você o propósito do milagre, porque Deus faz milagre. A menininha não dormia, eles tinham voltado de viagem. Fomos lá. Quando eu olhei para o mais grande, tinha uns 3 aninhos, uma era bebezinha de poucos meses. O mais grande todo com ferida, uma lepra, todo o corpo. Ele é branco, mas todo vermelho. Eu fiquei abismado com esse. E eu perdi o que aconteceu com o menino. Não, isso é de nascença, ele nasceu assim, e tirou a roupa da pequenininha exatamente igual. Não há o que fazer. Ela disse, hoje eu já dei banho 10 vezes nele. Tinha um sabão que ela passava, que aquilo coçava muito. Gente, meu coração, eu queria saber do milagre que ia acontecer ali. E ele ia na igreja, ela não ia. Orei pela pequena, Deus mostrou, realmente ela tinha ganhado um lençolzinho, porque quando botava ela no berço ela chorava, tirava, parava, estava 3 dias assim. Oramos, botamos fora aquele lençol, quebramos aquela maldição, ela botou, dormiu. Eu disse, agora preciso orar por esse aqui. Eu não tinha óleo junto, me pedi a lata de azeite da casa, consagrei, Senhor, consagra esse azeite, a tua palavra diz que é para ungir com óleo, nós vamos ungir o menino, Senhor, faz o milagre. E oramos, eu e o irmão Adriano, e o Senhor deu uma palavra, e ele disse, diga para ela que em 14 dias eu vou limpar as 2 crianças. E eu disse para ela, irmãos, 2 semanas depois, ela veio na célula da minha esposa. Ela disse, eu vou me dobrar, eu quero servir a Deus. Minhas crianças estão limpas, a pequena dorme bem, o menino não teve mais problema, e eles começaram a servir a Deus. Não sei como estão hoje, eu creio que estão crentes ainda, há pouco tempo estava. E o terceiro que nasceu, irmãos, nasceu limpo. Nasceu limpo, estão aí para contar. Vai lá abastecer o carro, pergunto pelo Edinho, pede para ele contar essa história. Menino já deve de ter hoje uns 10, 12 anos, uma escadinha eles têm ali. Um milagre, abençoou o menino, abençoou a menina, abençoou o outro que nasceu. Mas a mãe se voltou para Deus. O reino de Deus entrou naquela casa. E eu era quem, irmão? Eu era nada. 10 anos atrás, eu só tinha entendido que ele tinha me chamado. Só tinha entendido. Com medo, com vergonha. Mas Deus foi lá e fez o milagre. Se não fizesse, eu ia continuar orando por outro.
Muitas vezes a gente tem medo, né? Mas o milagre, se não tiver sinais e prodígios, não crerão. Pode crer? Pode. Pode crer. A palavra é que converte a pessoa. Mas eu queria que nós, como obreiros aqui hoje, entendêssemos esse princípio. Não sei se posso chamar um princípio. Posso, eu acho. Consultar os universitários aqui. Irmãos, não precisa saber tudo, basta ter o telefone do pastor Ademir. Chama ele. Vamos que seja um princípio. Vamos colocar isso, que ele fez um sinal na tua vida. Tem um propósito. Ele te abençoou financeiramente. Tem um propósito. E vai falar de oferta? Pode ser. Também pode ser. Ou ele vai pedir oferta para quem não tem? Vai pedir para você que tem. Ah, mas só tenho 5. Sim, é isso aí. Pode ser para qualquer coisa, mas é um princípio. Ele deu para um propósito. Ele curou para um propósito. Como é lindo aquele cego que Jesus cuspiu no olho. Ele foi... Na verdade era essa a mensagem que eu ia pregar hoje. Não vou pregar, vou pregar outro dia. Quando André testemunhou, eu mudei a mensagem. Ou o Espírito mudou. Aquele cego, ele foi e as pessoas perguntavam: é o cego que estava ali pedindo esmola? Eu acho que é. Outros diziam: parece com ele. Ele gritava: não, sou eu mesmo. Muitas vezes na nossa família é assim. Alguém vai dizer: mas é ele mesmo? Sim, foi para a igreja. Não vão te conhecer mais, irmão. Aquela atitude, aquela coisa que você fazia, aquela forma que você, quem sabe, tratava um casal com o outro, ou aquela dor que você tinha, ou aquela conta que você não conseguia pagar, como era eu também. Eles vão dizer: não, mas o homem era caco mesmo, né? É mesmo, esse aí mesmo. E eu digo: é eu mesmo. Era eu. Já perdi discípulos porque falaram de mim, daí eu chamei ele e contei mais ainda. Não era isso. Tudo que te falaram é verdade, vou te contar mais. Não quis ficar comigo. Tá bom. Mas fez um milagre na minha vida. Ele fez. Ontem ainda um homem disse, sentado lá no escritório da loja, lá é a minha igrejinha. Sentamos lá e começamos a tomar café e conversar. E aí ele disse: não, eu não gosto de igreja, eu me sinto mal, eu vou nem na igreja católica, não vou nenhuma, eu chego em casa, agradeço a Deus, faço minha oração, Deus me blinda, Deus me blinda. E aí entramos ali, falamos do evangelho de novo. Eu vi que não tinha jeito comecei a falar da salvação. O irmão dele já era crente, foi salvo, ele começou a entender. Eu disse: teu irmão está te esperando, te prepara. E ali falamos de Deus. Uma oportunidade bem usada. Para isso Deus me curou, para isso Deus me salvou, para isso Deus faz milagre. Deus não exige pagamento. Pelos milagres. Não exige nenhum sacrifício. Nada. É presente, irmão. Faz o que quer. Como a gente fica chateado quando a gente dá um presente para alguém e a pessoa mal usa. Imagina que você dê lá R$100 para alguém pagar, está apertado, aí você vê o cara bebendo no boteco. Você fica chateado, né? Mas irmão, é presente. Deus não vai se importar o que você faz. Não quer fazer nada, não faz. Quer beber o teu milagre? Bebe. Quer enterrar o teu talento? Enterra. Quer abrir a tua casa para um grupinho se reunir lá ouvir a palavra? Abre. Não quer? Não abre. Deus não vai tirar o milagre de volta. Deus não é tirano. Deus é amor. Deus curou minha perna, se eu não fizer obra a dor vai voltar? Não vai voltar. Se curou, curou. Anda com a tua perna e vai para o céu, para o inferno, onde quiser. Mas a terra vai comer. Deus não vai tirar o dom que Deus deu para você. Se você não quer usar, é irrevogável, a Bíblia diz. Está aí dentro de você, vai descer a sepultura contigo. Deus não vai tirar. E se você se levantar, Deus te usa. Mas eu não importa o que você fez, Ele deu o dom para usar, e você usar na igreja. Vai ser usado quando você quiser. É amor, irmãos, é amor. Deus é amor.
eu estou pegando o caminho contrário, eu estou fazendo, que você entenda comigo, que eu não faço para Ele me dar, eu faço porque Ele me deu. E se falar ou não falar o meu nome, André, o problema é teu, agora quer ver o que tu vai fazer com isso aí. Eu ainda não me chamou. A minha pequena de 7 anos, ela disse: pai, eu tenho que obedecer. Por quê? Porque faz 3 anos já, ela não esquece, dessa noite Deus me chamou, Isa. Falou mais que comigo já. Mas ela já criou uma consciência que o Deus chamar ela pelo nome tem alguma coisa para ela fazer. Ela tinha 5, tem 8 agora. Testemunho, irmãos. Hoje deu essa ventania aí, lá na frente de casa começou um redemoinho lá na rua. Eu disse: meu Deus, estava feia a coisa. Fui fechar a janela, não precisa muito para o vento me empurrar, e fui fechar. Mas antes de fechar, tem anos desde que eu me converti, eu falo com o vento. Eu gosto de tocar, ele toca nos meus lábios. Não falo de dentro de casa, eu abro a janela. E antes de fechar eu me lembrei, e eu disse, e as 2 pequenininhas estavam apavoradas olhando aquele redemoinho. Eu disse: te aquieta, vento, em nome de Jesus. Irmãos, aquele redemoinho baixou. Para elas foi uau, até para mim. E essa de 8 anos disse: pai, o vento parou. O que foi isso? Fé no nome de Jesus. A de 2 anos começou a andar pela casa: vento, te aquieta, vento, te aquieta, vento, te aquieta. E a Solange veio lá perguntar o que... Não, ela viu eu orando lá. Irmãos, quando eu era pequena, minha mãe saía com um ramo, que nós ia benzer na missa, não sei que dia era, dia de São Ramo, não é dia de São Ramo? Domingo de Ramos. E a mãe levava para casa uma carreta cheia de ramo. Quando começava a chover, ela saía com aqueles ramos para fora. Eu não sei se funcionou alguma vez. Alguma vez deve ter funcionado, senão ela não ia fazer mais. Mas eu um dia li na Bíblia, Jesus xingou os discípulos: por que vocês não mandaram o mar parar? Vieram me incomodar, eu me acordar. Era para vocês que tinham que mandar. Dei poder para vocês. Eu creio assim, irmãos. É mais simples do que nós imaginamos. Não precisa dar 7 pulinhos, fazer um rebuliço. Não. Lá na congregação os irmãos sabem. E a gente nem crê, né? Quando vem na frente uma pessoa doente e alguém diz: seja curado, vai sentar. Não, como assim? Não vai botar as mãos? Não, irmão, é fé. Jesus dizia: vai, você foi curado. E eu estou começando a entender assim. Mas muitas vezes a gente até tem que fazer uma ceninha ali, porque daí a pessoa crê mais também, né? Tem que jogar o pauzinho na água, tem que cuspir um pouquinho no olho. Tá bom, tá valendo. O importante é que creia. Mas o certo seria dizer: ser curado. Vai, a tua fé te curou, seja curado. Eu acho que o evangelho é simples assim. E os sinais vão acompanhar aqueles que crê e vão anunciar a sua palavra. Irmão, é presente, não precisa pagar. Apenas ele espera uma reação de gratidão do leproso que voltou. Aquilo agradou o coração de Deus. Os 9 tá bom, me tiraram uns milagrezinhos, mas não me falta nada. Mas aquele que voltou agradou o coração do Pai. Ele espera uma reação de gratidão daquele que recebe e que se volta para Ele. E aí, irmãos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser milagres contínuos, pode receber nessa terra 100 vezes mais, se você deixou pai, mãe, isso, aquilo outro, e ainda 100 vezes mais aqui e a vida eterna. Irmão, tem gente aqui que já recebeu 100 vezes mais. Tem gente daqui de nós aqui que nem se pedisse para Deus teria o que Deus já deu, de milagre, de esposa, de esposo, de família, de bens, de paz, de descanso. Nem se você pedisse, você teria tanto o que Deus deu. É amor demais, irmãos.
É amor demais para mim não servir a Deus, não fazer a obra, não me mover em direção àquilo que Ele fez da minha vida. E para encerrar, 1 Pedro 2,9. O Jairo pode cantar uma canção. Primeira Pedro 2,9. Vós, porém, vamos ficar em pé, irmãos, vamos ler esse texto em pé. Eu não tenho convite para fazer, mas esse texto diz que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Aí diz assim, vocês são isso tudo, para proclamar, para anunciar as grandezas, as virtudes, os milagres, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que fez um milagre na tua vida, daquele que te abençoou, daquele que te transformou, daquele que falou contigo. Você é tudo isso para proclamar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua luz. Vós, sim, a Bíblia diz. Porque quando diz vós, alguém aqui pode dizer eu não. A Bíblia está dizendo você sim. Irmão, 3 letras na Bíblia significam uma história inteira. Você sim, a Bíblia está dizendo. Sois povo de Deus, que antes não eram, mas agora são. É você ou não é você? Que não era, mas agora é. Que não tinha alcançado misericórdia, mas que agora alcançou misericórdia. Está o teu nome nesse texto ou não está? O meu está muito claro. Que não era, que agora é. Que não tinha alcançado misericórdia, que agora alcançou. Que foi abençoado. Para quê, irmãos? Para proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Irmão, é tempo dessa igreja avançar mais um pouco. É tempo de apostolado, de apóstolos saírem das casas, da caverna, nas ruas, convidando pessoas, tomando chá, fazendo churrasco, abrindo célula, comendo cuca. Não sei o que tu vai fazer, mas Ele não te curou em vão. Tem um propósito. Ele vai fazer de novo, de novo e de novo, por causa do amor de Deus, por causa da sua graça. Mas pelo amor dele, meu irmão, te move em direção ao projeto dele na tua vida. Você vai agradar tanto o coração do Pai, você vai agradar tanto o coração de Deus. E quando Deus está alegre, Ele te dá força. A alegria do Senhor é a tua força. Alegra o teu Deus. Cumpre, irmão. Nós já estamos no ano que vem. O ano passado você dizia, mas o ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Bem-vindo. Vamos fazer. Vamos fazer. Vai dando glória. Eu não tenho um convite específico para fazer, mas diante dessa palavra, se alguém quer se posicionar e dizer realmente eu fiquei estacionado na placa, foi muito bom o milagre, mas Senhor, vou bater a poeira e estou andando porque é chegado o teu reino. Tem que chegar o teu reino onde tem que ir. Se alguém quer se posicionar, meu irmão, dobra teu joelho, chora, rola, ora com alguém, chama alguém para orar contigo. Não sei o que você quer fazer. Vamos tirar esse momento de casa, de igreja agora. Se quer vir à frente, pode vir.